É possível, no mundo que está em constante mudança, ter alguma convicção? E você, tem convicção? A sua convicção honra o nome do Senhor? Esses e outros assuntos trataremos agora no seu programa Por Dentro da EBD. A paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a mais um programa Por Dentro da EBD. Essa semana nós vamos estudar a lição de número 11, Cultivando a Convicção Cristã. Lição maravilhosa que será apresentada no próximo domingo, dia 10 de setembro. Eu quero louvar ao Eterno por essa oportunidade de estarmos juntos estudando a poderosa Palavra de Deus, através desta lição. Lembrando que esse trimestre que já está quase se encerrando, nós estamos estudando essa lição importantíssima do pastor Douglas Batista, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Lição que a cada semana tem nos enriquecido de uma maneira toda especial. E é interessante que essa semana nós vamos estar tratando da convicção cristã. Mas como ter alguma certeza no mundo de constante mudança? No mundo que sempre, diante do progressismo, diante da evolução, não se admite valores fixos. Não se admite valores absolutos. Na sociedade chamada sociedade líquida, onde os valores vão se modificando e modelando de acordo com o pensamento de cada um, nós cristãos somos convidados a manter a nossa convicção cristã. E é muito interessante que, em se tratando de convicção, quando nós mantemos a nossa postura, a nossa fé, a nossa crença em Cristo, e a nossa cosmovisão cristã, judaico-cristã, nós vamos na contramão de tudo que o mundo está aí a oferecer através desse sistema dominado pelo espírito da Babilônia. E é interessante que, como nós observamos na própria filosofia, o filósofo Heráclito, lá de Éfeso, ele disse que nada é permanente, exceto a mudança. Então, a própria filosofia, ela já mostra que a sabedoria está na mudança, como bem disse Aristóteles. Aristóteles, ele chegou a dizer que o princípio da sabedoria é a mudança. E, na verdade, nós sabemos que o que esse conceito de mudança, esse conceito de evolução, o duvidar, porque os gregos, através da sua filosofia, valorizavam a dúvida. Então, a convicção sempre era colocado como algo que não expressa a sabedoria, porque, segundo o Aristóteles, a sabedoria está na dúvida, no questionamento, no querer saber, no argumentar, no procurar especular. E, na verdade, nós somos convidados a ir na contramão, mantendo a nossa convicção cristã. Então, a lição promete muito e eu quero te convidar a vir comigo, vamos juntos aprender da palavra de Deus. Mas antes eu quero te convidar para fazer uma oração. Nós vamos pedir a direção ao Senhor, colocar diante das mãos dele, para que assim ele conduza essa aula de hoje. Então, vamos orar neste momento, apresentar a Deus a nossa aula dessa semana. Ore juntamente comigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, meu eterno Deus, te agradecer por esta oportunidade maravilhosa de poder estar na tua presença para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Quero te entregar, Senhor, esta pessoa que está assistindo, este professor, este aluno, meu Deus, esta pessoa que tem desejo de aprender do Senhor por meio da tua palavra. Se utiliza de nós, da nossa instrumentalidade, abençoa essa aula e abençoa, Senhor, esta vida que do outro lado está aprendendo conosco. É o que nós te pedimos, Pai eterno, e já te louvamos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus, vamos juntos aprender
da palavra de Deus. A nossa lição de número 11, cultivando a convicção cristã. Avançando aí na nossa lição, o nosso texto áureo, ele diz: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. 1 Tessalonicenses 2, 3. A verdade prática: o cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempo de adversidades. É interessante, já que nós vamos estar falando de cultivar a convicção, trazer aqui uma definição, né? Vamos trazer a definição aqui do que significa cultivar. Cultivar, segundo o dicionário OAS, é tratar a terra, revirando-a, regando-a, etc. Lavrar, amanhar, plantar com cuidados especiais, promover o desenvolvimento de sementes, espécies vegetais, suas flores ou frutos. Então, cultivar vai dar essa ideia de cuidar. Cuidar para desenvolver, cuidar regando, cuidar dando condições de um desenvolvimento. Então, isso aí é o cultivar. Convicção, também do dicionário OAS, é crença ou opinião firme a respeito de algo, com base em provas ou razões íntimas, ou como resultado da influência ou persuasão de outrem, que seria convencimento. Então, é crença ou opinião firme a respeito de algo, com provas ou razões íntimas. Então, segura aí essa definição, essa conceituação aqui, já dá para entender do que se trata a lição de hoje. Então, é manter a nossa crença firme, e a nossa crença, ela tem base, tem provas sólidas, tá, da palavra de Deus, e nós devemos manter, então, além das provas e razões íntimas, a atuação do Espírito Santo dentro de nós, o poder de Deus. Então, vamos estar vendo aí na lição que temos sim que manter a nossa convicção aí, cultivando essa convicção cristã. Prosseguindo aí a nossa lição, vamos ver os objetivos da nossa lição, que são 3. Primeiro, estimular a convicção espiritual nos cristãos a partir da confiança em Deus, compreender a necessidade de uma vida irrepreensível, de modo que glorifique a Deus, reconhecer que o amor sacrificial e o abnegado trabalho são essenciais para o crescimento do reino de Deus. Crescimento do reino. Então, aí são os objetivos da nossa lição. E já podemos entrar, então, na nossa leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe que eu quero ler junto com você. Lembrando, se você tem a lição, é interessante você acompanhar, tá, pela sua lição, com toda a liberdade para rabiscar, anotar algum ponto importante aí, para poder crescer no conhecimento e na graça da palavra de Deus. Mas vamos lá, vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Apresentando aí na tela, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 1 e 2. Diz assim: porque vós mesmo, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas, havendo primeiro padecido e sido agravado em Filipos, como sabeis, tornando-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados
de Deus para o evangelho nos fosse confiado. Assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Nem buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes, fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa, não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos éreis muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, de nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco, os que crestes. Assim, como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como o Pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino de glória. Feita aí a leitura bíblica em classe, nós já podemos então caminhar para a nossa lição, caminhando já aí para o nosso primeiro tópico da nossa lição. Então vem comigo. Mas antes nós temos a nossa introdução, a introdução da lição. Ela diz assim: diante das incertezas atuais e dos ataques às doutrinas bíblicas, é indispensável aos crentes cultivar uma profunda convicção cristã, segundo Timóteo 1, 12, 14. Não cabe ao salvo esmorecer em meio às tribulações, mas prosseguir confiante pelo prêmio da soberana vocação. É o que está lá em 2 Coríntios 4, 1, Filipenses 3, 14. Nessa lição estudaremos os aspectos espiritual, moral e social que formam a convicção da nossa fé cristã. O objetivo é despertar a cada cristão, em cada cristão, o desejo de ser um autêntico embaixador de Cristo em um mundo de trevas. Eu quero fazer uma observação aqui e eu quero que você preste atenção no que se destaca aqui no texto da introdução. É que nós vivemos em um mundo de incertezas. Incertezas. O mundo onde tudo é relativo, onde os valores absolutos estão sendo desconstruídos, né? Você sabe que nós temos visto aí no decorrer das lições que valores como o valor da família tem deixado de ser absoluto, ou se está tendo uma luta aí, né, para que a família seja diluída como valor absoluto, através do novo modelo de família. A sexualidade também está deixando de ser absoluto, porque até a própria genética e a parte física e a parte da composição humana, que determina o sexo masculino ou feminino, está sendo combatido pelas ideologias. Então, é a ideologia acima da ciência, acima da medicina, acima, infelizmente, das provas, das evidências. E nesse mundo, né, onde os valores absolutos estão perdendo valor, nessa sociedade que é a pós-modernidade, onde se instalou a sociedade líquida, que os valores já não são
dentro de um formato, mas eles abrem margem para vários pensamentos, várias formas, e cada um tem a sua verdade, né, nesse mundo de incertezas, como é que nós podemos ter certeza de alguma coisa? Então é de se pensar, e como nós bem sabemos, a filosofia, os pensadores, infelizmente, têm na dúvida a sabedoria. A sabedoria. Os filósofos gregos, principalmente o Aristóteles, ele disse que duvidar é o princípio da sabedoria. Então, quanto mais se duvida, mais sábio a pessoa se torna, ou mais sábio é aquele que duvida. Aquele que duvida. Então, é uma sociedade movida por incertezas. Por incertezas. E o crente está no meio dessa sociedade, o cristão está no meio dessa sociedade, e nós não podemos ser levados por essa enxurrada. Muito pelo contrário, o crente precisa ter a sua postura, a sua convicção. Ainda que os valores na sociedade sejam relativos e estejam em constante mudança, o crente tem a sua convicção. O cristão tem a sua convicção, e essa não muda, essa não deve mudar. Não deve mudar. Então, é isso que nós notamos aí na introdução. E outra coisa que nós observamos é que o que vai ser estudado nessa lição, com relação à nossa convicção, ela tem alguns aspectos, pelo menos 3 aspectos são apresentados aqui na lição, que a nossa convicção, ela deve ser espiritual, moral e social. Então ela vai abranger a nossa vida espiritual, a nossa vida moral e a nossa vida social, porque mesmo sendo cidadãos do céu, nós ainda estamos na terra e temos uma missão aqui e temos que cumprir essa missão. Então, nós vamos estar estudando isso aí, e é uma forma de sermos embaixadores de Cristo. O embaixador, ele é o representante do país, de um país em outro país, tá? E nesse mundo de trevas, nós somos a luz. Então é isso aí que nós vamos estar estudando, né? Que você possa ter já captado nessa introdução a grandeza da nossa lição dessa semana. Mas vamos lá, vamos prosseguir. Já entrando aqui no primeiro tópico da lição, são 3 pontos ou subtópicos. O primeiro, poder do Espírito. O segundo, confiança em Deus. E o terceiro, fidelidade na pregação. Lembrando que essa lição ela é baseada na vida do apóstolo São Paulo. E o apóstolo São Paulo, ele é um grande exemplo de fé. É um grande exemplo de fé. Nós observamos que ele mesmo chegou a dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, Paulo era realmente exemplo digno de ser copiado, de ser seguido. Então, nós vamos já entrar aí no nosso primeiro tópico da lição e no primeiro ponto. Diz assim, o poder do Espírito. Por orientação divina, o Evangelho foi proclamado na Europa. Paulo teve uma visão em que um homem lhe dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Atos 16:9. A partir dessa revelação, a mensagem da cruz foi anunciada em Filipos e depois em Tessalônica. Filipos e Tessalônica. Interessante então analisar. Nesse texto, nós observamos uma prévia, na verdade, da história do Evangelho chegando na Europa através do apóstolo Paulo. Aqui está acontecendo a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, que você vai encontrar registrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. E é interessante que Paulo, por divina revelação, sendo guiado pelo Espírito Santo, né, ele tem uma intenção de ir para 2 direções que estão relatadas aí nesse texto, e o Espírito Santo então encaminha Paulo para a terra de Filipos,
para a terra de Filipos. E é interessante que nessa terra, lá na terra de Filipos, Paulo anuncia o evangelho. Ele, por divina revelação, ouve a voz do Espírito Santo. Ali, através de um sonho à noite, Paulo ouve um varão macedônio dizendo: atravessa a Macedônia e salva-nos, ajuda-nos. Era Deus falando da necessidade de salvação no meio daquele povo ali. E aí então Paulo vai atravessar, né, o mar e vai se dar então na região de Filipos. E ali o evangelho começa a ser pregado. E é interessante que o evangelho sendo anunciado ali naquele lugar, o comentário da lição, ela mostra que a pregação de Paulo não foi apenas mero discurso, mas foi fruto do poder de Deus, né? Manifestação de Deus ali, através de sabedoria e através de sinais, Deus fez maravilhas. E, sobretudo, Paulo pregava com convicção. Uma coisa é pregar de maneira metódica ou de maneira profissional, e outra coisa é pregar com convicção. Então, Paulo falava do que vivia, do que sentia, do que experimentou. Ele pregava com convicção. E quando se prega, então, com convicção, fica fácil de convencer. Fica fácil, então, de passar, de transmitir e de transferir essa convicção que está sentindo. Então, Paulo, ele demonstra isso. O comentário diz: nesse caso, o evangelho foi ministrado com ousadia no poder do Espírito de Deus, de modo que resultou na salvação e libertação dos Tessalonicenses. Então você vê que primeiro ele começa a pregar o evangelho em Filipos. Em Filipos, Paulo vai sofrer. Acredito que você já leu Atos dos Apóstolos 16, e você percebe que ali em Filipos, Paulo, junto com Timóteo e outros que estavam naquela viagem missionária, você percebe que em dado momento, passando por uma rua, uma jovem, né, tomada por um espírito de adivinhação, vinha ao encontro deles e gritava: esses homens são santos homens de Deus, servos do Senhor, que anunciam o caminho da salvação. E Paulo, então, através do dom de discernimento, percebe que ali se tratava de um espírito que estava trazendo aquela falsa revelação, porque essa jovem, ela tinha um espírito de adivinhação. Paulo repreende, manda que o espírito saia. Aquela jovem, ela é liberta, a história conta, e existe uma revolução naquela cidade, porque aquela jovem, ela era fonte de lucro de alguns homens que se aproveitavam do, entre aspas, dom que ela possuía. E aí a justiça é acionada, e acaba que Paulo, juntamente com Silas, eles vão ser, na verdade, vão apanhar em público, né? Vão ser açoitados em público e logo em seguida vão ser jogados na prisão. Vão parar na prisão de Filipos. E a história mostra que lá na prisão, Deus manda um grande terremoto e abala os alicerces do cárcere. Os presos são livres, e o evangelho chega na casa do carcereiro. A família do carcereiro se rende a Jesus, são batizados, e o evangelho assim é anunciado em Filipos, e há uma grande conversão de almas. E Deus opera maravilhas por meio de Paulo, porque Paulo tinha essa convicção. E essa convicção não o deixou desanimar, mesmo diante das ameaças, né? Mesmo diante dos açoites, mesmo diante da prisão. Mas a convicção foi maior, porque essa convicção era baseada no poder do Espírito, no poder do Espírito. E quando existe essa identificação
do Espírito Santo conosco, esse trabalhar do Espírito em nós, então essa convicção é firme. Essa convicção não nos deixa nos render, retroceder, parar. Não, é uma convicção que nos mantém prosseguindo, avançando, fazendo a obra de Deus. É a convicção do poder do Espírito Santo em nós. E é isso que nós notamos então na história do apóstolo São Paulo, vencendo adversidades e avançando. O comentário da lição ainda diz aí nesse ponto, no ponto 1, assim podemos afirmar que na ausência da convicção espiritual, a palavra de Deus é reduzida a mero intelectualismo humano e seu resultado é ineficaz na transformação de vidas, na ausência, né, da convicção espiritual, coisa que Paulo pregava, mas não pregava como uma filosofia. Não, ele pregava dentro da convicção espiritual que tinha, da experiência que possuía com o Espírito Santo, e é isso que faz o Evangelho ser totalmente diferente da filosofia, da falácia da filosofia, porque a filosofia, na verdade, é baseada apenas na ciência das ideias, dos pensamentos. O Evangelho não. O Evangelho é no poder de Deus, é na demonstração do poder do Espírito. E é isso que faz toda uma diferença, porque o pensamento filosófico, a filosofia não transforma, não muda o indivíduo. Pode até, aparentemente, o tornar mais sábio, todavia, não muda em nada a essência humana. Já o Evangelho não. O Evangelho, quando chega, transforma de dentro para fora. Dentro para fora. Então, a convicção espiritual do poder do Espírito através do Evangelho. Através do Evangelho. É isso aí, o primeiro ponto, né, do primeiro tópico da nossa lição. Analisando então o segundo, vamos ver o segundo tópico. Confiança em Deus. Confiança em Deus. Veja o que é que o comentário diz, né? O apóstolo declara que mesmo tendo padecido e sido agravado em Filipos, e você vê que ele padeceu, tanto ele sofreu publicamente, né, o açoite ali dos soldados, como também foi preso. Foi preso. Sua fé não estava abalada. Ele se refere à perseguição sofrida antes de pregar em Tessalônica. Paulo e Silas tinham sido publicamente espancados com varas, né, os açoites ali, em seguida lançado num cárcere interior com os pés no tronco. Você vai encontrar isso em Atos 16, 22 ao 24. Todavia, apesar de feridos, perto da meia-noite, oravam e cantavam hinos a Deus. Atos 16, 25. Aí eu lhe pergunto, isso aqui é a atitude de quem está desesperado, de quem está decepcionado, de quem está frustrado por ter pregado o Evangelho, ou de quem está convicto? Com certeza. Para cantar no meio de uma situação tão complicada, depois de ter apanhado, só tendo verdadeira convicção na vida. E é isso que a gente percebe. É meia-noite, estão feridos, mas estão cantando. Estão cantando, estão louvando a Deus e orando. Então isso aqui fala de uma convicção. Após essa severa provação, não esmoreceram, mas impelidos pelo Espírito, vieram a Tessalônica. Na cidade, em meio às ruas, em meio às suas lutas, e com ousada confiança, anunciaram a Cristo. Nessa perspectiva, somos encorajados a não desfalecer na pregação do Evangelho, mas confiados em Deus, jamais recuar, mesmo diante das ameaças de prisão e morte. É isso que nós encontramos aí em Apocalipse,
Capítulo 2 e versículo 10. Apocalipse 2 e 10. Ele diz isso. 2 e 10. Deixa eu colocar esse texto aí para você ler junto comigo. 2 e 10 de Apocalipse. Veja o que é que esse texto diz. Apocalipse 2 e 10 na Bíblia Viva. Acho interessante essa expressão da Bíblia Viva. E eu vou colocar aqui para você poder acompanhar junto comigo. Olha, observe aí. O que é que o texto diz? Deixe de ter medo do que você está prestes a sofrer, pois o diabo brevemente lançará alguns de vocês na prisão para experimentá-los. Vocês serão perseguidos durante 10 dias, mas ser fiel até a morte. Quando estiver enfrentando a morte, eu lhe darei a coroa da vida. Um futuro glorioso e sem fim. Então tá aí a promessa de Deus, né? Ser fiel até a morte. Perseguição vai vir, luta vai vir, mas para se manter fiel, só tendo realmente a convicção. A convicção que movia, né, o coração de Paulo, essa confiança em Deus. Confiança em Deus. Quem confia em Deus não se abala, mas permanece aí fazendo a vontade de Deus. E é isso que a gente observa em Paulo. Então, custa o que custar, daqui para frente está se afunilando cada vez mais, né? Cada vez mais aparecendo oposição ao Evangelho, o espírito de Babilônia aí se levantando, que nós possamos manter a nossa confiança em Deus. Nossa confiança em Deus. Prosseguindo aí a nossa lição. O 3 fala de fidelidade na pregação. Veja comigo aí, o apóstolo dos gentios assegura que o evangelho anunciado em Tessalônica não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. 1 Tessalonicenses 2:3a mostra que a doutrina cristã não procede de fábulas inventadas, condutas imorais ou de artifício para seduzir as pessoas a crerem em mentiras. Segundo Pedro 1,16. Ao contrário, Paulo declara que o evangelho é de Deus e que o próprio Deus o comissionou como arauto, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. 1 Tessalonicenses 2,4. Dessa forma, o propósito do apóstolo não era de satisfazer seus ouvintes com falsos discursos. Tiago 1,22. Nesse sentido, somos exortados a manter fidelidade na pregação, repudiar os falsificadores da palavra de Deus e anunciar Cristo com sinceridade. Segundo aos Coríntios 2:17. Eu quero comentar com você esse texto aqui. É muito interessante. Você observe o seguinte: quando quando o pastor Douglas Batista, ele usa essa expressão no nosso comentário aqui, falando a respeito de fidelidade na pregação. Ele diz que o evangelho que Paulo anuncia em Tessalônica não fez isso com engano. É o que registra em 1 Tessalonicenses 2:3a. Nem com imundícia ou com fraudulência. Isso fala de quê? Paulo era fiel na pregação do evangelho. Paulo não se deixou levar pelos modismos ou pelas conveniências, que infelizmente hoje o evangelho está sendo diluído, tá? Tem gente diluindo intencionalmente o evangelho a fim de levar vantagem dele, Até porque pregar o evangelho como ele é, falar da verdade como verdade de Deus, sem aquele compromisso de agradar a homem, mas agradar a Deus, como o próprio Paulo disse, que não
teve a intenção de agradar a homens, mas a Deus que prova o coração. Então, quando se tem essa fidelidade, né, que Paulo tinha, é totalmente diferente do que nós vemos em alguns casos, né? Gente ficando famoso, enriquecendo por causa do evangelho. E diga-se de passagem, não é do evangelho puro e genuíno, mas é do evangelho diluído. Chegou aí o movimento coach, né, que como motivação profissional é muito bom para as empresas, para as organizações, mas quando se traz isso para o evangelho, sabe, tentar facilitar o evangelho, que na verdade o evangelho ele não é fácil. Se fosse fácil, Jesus ele não teria usado expressões como renuncie-se, pois a si mesmo, carregue a sua cruz, tome a sua cruz e siga-me. Se fosse fácil, Jesus não usaria expressões tão fortes, né, como essa, como tomar a cruz e seguir, como importa morrer para o mundo, para viver para Deus. Jesus ele disse que ele não veio para, na verdade, trazer facilidades. Ele disse, eu não vim trazer paz, mas espada. Então fala justamente da luta que é para viver o evangelho e para pregar esse evangelho, porque o evangelho fala de um rompimento, o evangelho fala de uma mudança radical. Então não dá para adequar o evangelho, facilitar o evangelho, arredondar o evangelho para poder caber dentro da concepção humana. Não dá. E, infelizmente, muitos pregadores, que eu acho que nem merece o nome de pregadores do evangelho, seriam mais os pregadores da facilidade, que o evangelho não é fácil. O evangelho não é fácil, tanto é que Jesus usou expressões como, por exemplo, o caminho é estreito, a porta é apertada. Então, evangelho é luta, é dificuldade. Jesus usou uma expressão outra vez, dizendo que o reino de Deus será tomado à força. Então, tem que ser pregado como ele é. E Paulo, ele faz questão de dizer que ele não usou de engano, não usou de imundícia e nem de fraudulência. Não usou de conveniência para, de alguma forma, tentar inventar fábulas, historinhas. E aí você vê, então, as inovações chegando no meio do evangelho, as inovações, né? Gente inovando, criando estratégias não bíblicas para ganhar alguém. É claro que Paulo, ele disse que se fez de tudo para ver que se por todos os meios podia salvar alguns, mas Paulo não diluiu o evangelho, É claro que quando ele diz que se fez de tudo para, por todos os meios, chegar a ganhar alguns, ele não estava aqui baixando o nível do evangelho, como tem algumas pessoas, infelizmente, fazendo isso. Não, muito pelo contrário. Ele estava falando da sabedoria de se aproximar de cada um, considerando a situação de cada um para poder, sem barreira, sem impedimento, alcançar essa pessoa. Quer fosse judeu, quer fosse grego, quer fosse gentil. Então, Paulo sabia se aproximar e trazer, na verdade, quem estava longe. Então, é interessante analisar, né, o que está sendo tratado aqui. O comentário diz que mostra que a doutrina cristã não procede de fábulas inventadas, condutas imorais ou de artifícios para seduzir as pessoas a crerem em mentiras. E a gente está vendo aí, infelizmente, irmãos, muita fábula, muita historinha, muita mentira, a confissão positiva, junto com a autoajuda, junto com o triunfalismo. É uma série de coisas aí que estão entrando no evangelho e diluindo as verdades e desconstruindo aquilo que é absoluto. Porque o evangelho é a mensagem pura de Deus para o homem. E diga-se de passagem, na mensagem pura de Deus para o homem, é para o homem aceitar a Deus. Não é o contrário.
Não é para o contrário, tentar facilitar para Deus aceitar o homem como o homem está, como o homem é. É claro que na vinda para o Evangelho, o convite universal é venha como está. Agora, não é fique como veio. Não, venha como está e se submeta a ser transformado pelo Evangelho. Mas, infelizmente, a cultura de hoje é venha para transformar o Evangelho. É totalmente ao contrário, vai na contramão daquilo que nós aprendemos. E é interessante que, segundo a Pedro 1,16, fala disso. Eu vou pegar esse texto rapidinho aqui para você ver junto comigo. Segundo a Pedro 1,16, ele diz a respeito disso. Veja o que é que diz esse texto de segundo Pedro 1:16. Ele diz assim, ó. Porque nós não temos estado... eu vou colocar na tela e aí você lê junto comigo. 1:16 de segundo a Pedro. Segundo a Pedro 1:16. O texto está aí na tela, ó. Porque nós não temos estado contando a vocês histórias de fadas, quando lhe explicamos o poder do nosso Senhor Jesus Cristo e a sua volta. Meus próprios olhos viram o seu esplendor e a sua glória. A NVI diz assim, ó. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhe falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Então Pedro deixa claro aqui, não é preciso inventar fábulas, histórias inventadas, tá? Engenhosamente, mas é contar a verdade do Evangelho, é pregar o que está escrito. O que está escrito. Deixar de historinha e pregar o que está escrito. Porque é o que está escrito que vai mudar a vida de quem está ouvindo. Não são as fábulas. Não é tentar facilitar o Evangelho para caber dentro da aceitação humana. E aí, veja que o comentário diz: ao contrário, Paulo declara que o Evangelho é de Deus e que o próprio Deus o comissionou como arauto. E é interessante que arauto é aquele que anuncia o que recebeu. A função do arauto não era inventar uma notícia. Não, ele recebia a notícia e ele ia lá passar a notícia que recebeu, como recebeu. O arauto precisava ser fiel naquilo que ia proclamar, naquilo que ia anunciar. Então, tem muita gente aí inventando evangelho, a sua forma, do seu jeito. E aí, veja que Paulo diz, não para agradar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Dessa forma, o propósito do apóstolo não era de satisfazer seus ouvintes com falsos discursos. É claro que no mundo de hoje tem gente querendo ser satisfeito, e tem pregador que felizmente vai nessa jogada. É a lei da oferta e demanda. Se tem pregador que prega por conveniência, é porque do outro lado tem gente que gosta de ser convencido. Não é ser convertido, mas é ser convencido através de uma palavra de amassagear ego. Uma palavra que ao invés de lhe confrontar, né, lhe conforta no pecado, no erro. Então, é preciso analisar isso. Satisfazer com falsos discursos.
E aí o comentário diz que nesse sentido somos exortados a manter fidelidade na pregação, repudiar os falsificadores da palavra de Deus e anunciar Cristo com sinceridade. Com sinceridade. E Paulo ele vai dizer nesse texto de 2 Coríntios 2,17 que ele anunciava a Cristo com sinceridade, falando de Cristo como quem fala de Deus na presença de Deus. Então o pregador precisa ter consciência do seguinte: enquanto você prega, Deus te observa, Deus está vendo, Deus está presenciando, que não falte essa consciência, você está na presença de Deus. Então que faça com essa consciência de que Deus está vendo e está ouvindo a sua pregação. Então não tente falsificar, e quem está ouvindo, tente ser seletivo. Nem tudo que é ofertado em nome de Deus significa dizer que está vindo da parte de Deus. Até porque o diabo, se ele oferecer em nome dele, com certeza vai ser rejeitado facilmente. Então ele precisa vir em nome de Deus. Então é preciso tomar bastante cuidado. Então, fidelidade na pregação, nós precisamos aí para poder manter a nossa convicção cristã nos nossos dias. Que Deus nos ajude, mas a pregação, até a pregação, hoje, em muitos púlpitos, ela tem sido relativizada. Muitos pregadores, para poder manter a agenda, para poder ter convite, para poder, de alguma forma, ter fama, então entra pela porta, né, da falsificação da palavra. Dilui a palavra, ao invés de pregar, o Paulo disse que pregava todo o conselho de Deus. Então infelizmente tem pregadores que vai pregando partes que são por conveniência. Que Deus nos ajude. Vamos prosseguir aí a nossa lição. Esse é o 3. E a sinopse do primeiro ponto, do primeiro tópico, melhor dizendo, diz: sem a ação poderosa do Espírito, a pregação é incapaz de transformar vidas. É o que a gente falou. Se torna uma mera filosofia. São palavras bonitas, que agradam, que emocionam, mas não transforma ninguém. Então é preciso da atuação poderosa do Espírito. Prosseguindo aí, vamos já para o nosso tópico 2, falar de convicção moral. Convicção moral. Lembrando que quando se trata de moral, nós estamos nos referindo à prática da nossa ética. A ética, na verdade, ela é o conjunto de normas que definem a conduta correta de uma pessoa. Pode ser de uma organização, pode ser de uma empresa. Então, toda empresa tem a sua ética, toda organização tem a sua ética, que é o conjunto de normas corretas, e quando alguém quebra isso, acaba sendo chamado de antiético. E o que é a moral? A moral é a prática da ética, é a prática desse conjunto, né, de regras. Então, uma pessoa imoral é uma pessoa que muitas das vezes fala, mas não faz. É uma pessoa que não tem prática. E eu acredito que você já ouviu falar do falso moralista. Falso moralista. É gente que manda fazer, mas não faz. É gente que cobra exemplo, mas não dá exemplo. Então é interessante você analisar essa conceituação aí de ética e moral. E nós vamos estar vendo então a convicção moral nesse segundo tópico da nossa lição. Vem comigo. O primeiro ponto fala de retidão nas ações. O segundo, reputação ilibada. E o terceiro, vida irrepreensível. Vida irrepreensível. Convicção moral, retidão nas ações. O comentário da lição
Diz retidão nas ações. A conversão opera a transformação moral na vida do crente salvo, segundo aos Coríntios 5:17. Desse modo, a Bíblia orienta, dentre outras recomendações, a deixar a mentira e falar a verdade. Efésios 4:25, melhor dizendo. Deixar o furto e ser honesto. Efésios 4:28. Não pronunciar palavras torpes e dizer apenas o que edifica. Efésios 4:29. Nesse aspecto, o apóstolo Paulo reivindica a retidão das próprias ações ao afirmar: nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. 1 Tessalonicenses 2:5. Aqui, ele enfatiza que jamais usou de falso sentimento para obtenção de favor. Ainda assevera que sua motivação era desprovida de ambição financeira. Somente o falso cristão é que busca poder e influência por meio da bajulação mentirosa. Romanos 16:18. Logo, a conduta de retidão é uma virtude do crente regenerado. Interessante isso aí, viu? Muito interessante. Falando da retidão nas ações. Eu queria que você meditasse junto comigo no que está sendo dito aqui. Falando a respeito da retidão nas ações, a gente observa algumas verdades aqui. O evangelho sendo pregado, ele provoca a conversão. O que é conversão? Mudança de direção. A gente aprende, né, em sinalização de trânsito que é mudar de direção. Converter é mudar de direção. As placas que sinalizam conversão à direita, conversão à esquerda, está falando de uma mudança de direção que deve acontecer. Trazendo isso para a vida moral, alguém que vem do mundo precisa se converter, precisa mudar de direção. E essa mudança vai começar na mente, no coração, no homem interior, mas vai se externar. Nós vimos aí nas lições passadas que o homem ele é composto de 3 tempos, né, dividido em 3 dimensões, espírito, alma e corpo, e todo esse conjunto precisa estar convertido, precisa estar mudado. Está mudado. Então não é aquele negócio de meu coração está em Deus, mas os pés estão no pecado, a mão está no pecado, a cabeça está no pecado, não. Se o coração, se a alma, se o homem interior está em Deus, isso precisa ser provado com as ações, com a vida prática. Então é interessante observar isso aqui, né? O texto aqui é muito claro, falando de retidão nas ações. Então o crente não pode andar torto. Tem um ditado por aí que diz que o pau que nasce torto morre torto, mas já é de praxe os pregadores dizer que quando se passa pela carpintaria do filho de José, no caso, pelas mãos de Jesus, então Jesus ele dá um trato nessa lenha torta, nesse pau torto, e faz ficar linheiro, dá uma retidão para essa vida. E é interessante que o comentário diz que a conversão traz transformação moral para a vida do salvo. E é isso que a gente observa em 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tá? Foi jogado para trás, tudo se fez novo. Então, uma nova vida. E nessa nova vida, o comentário aqui, trazendo as referências aqui em Efésios 4, fala então do camarada que mentia, agora ele tem uma boca diferente, tem uma boca santa, e ele passa a falar a verdade. Fala do camarada que furtava, ele agora é honesto, ele agora é uma pessoa de confiança, ele não rouba mais. Fala então da pessoa que falava palavrão, palavras
indecentes, palavras torpes, que no original grego aqui é palavra pobre de sentido, pobre muitas das vezes de conteúdo, tá? São palavras ofensivas, são palavras, na verdade, que não produz edificação, não produz crescimento. Então essa pessoa que tinha esse linguajar pobre, agora passa a ter uma língua diferente, agora fala palavras que edificam, que traz construção, palavra que coloca para cima. Então é a pessoa que recebeu um novo linguajar. E é interessante que tudo isso aqui demonstra o quê? Que quando existe convicção moral, isso é provado na mudança da nossa moral, na mudança da nossa vida, do nosso exemplo de vida. Nosso exemplo de vida. E Paulo, ele se dá como exemplo em tudo isso. Você observa que o próprio texto aqui, né, mostra Paulo falando a respeito de si, que quando ele chegou em Tessalônica, ele não usou de palavras lisonjeiras. Outras expressões falam, ele não usou de bajulação. Ele pregou o evangelho de verdade em Tessalônica, sem querer agradar, bajular ou ganhar alguém através do dengo, do mimo. Não, ele pregou o evangelho como o evangelho era. E é interessante que Paulo, ele diz que não fez também por ambição financeira, ele não tentou aqui levar vantagem, ele diz por pretexto de avareza, Então Paulo não comercializou o evangelho. E aqui é um problema, porque infelizmente tem gente falando de santidade, mas não tem moral, né, prática de santidade que apoia o que está pregando. Porque quando o camarada, tudo bem que o pregador que vai se deslocar, vai sair de uma cidade para outra, de um estado para o outro, ele tem gasto. E mais do que justo, né, quem está convidando, quem está trazendo, ter as despesas, cobrir as despesas desse gasto. Quer seja com passagem de avião, dependendo da distância, hospedagem de hotel, tudo bem. A pessoa está saindo lá e precisa ser cuidado realmente que precisa de um lugar para poder meditar na palavra, para poder orar, para poder transmitir a palavra, né, no evento. Só que existem as explorações, existem os cachês exorbitantes. Tem pregador ganhando em uma pregação o que um deputado ganha em um mês. Em um mês. E diga-se de passagem, o deputado hoje, quer seja estadual ou federal, é um dos salários, dos melhores salários de um político. E tem pregador ganhando isso em 40 minutos, 1 hora de pregação. Então, convenhamos. Eu posso dizer que aqui é sentimento de ambição financeira. E Paulo era desprovido disso. Paulo não usava do evangelho para enriquecimento ilícito, tá? Então eu acho que é preciso rever os conceitos de convicção moral, já que moral é prática, então está faltando prática. Tem situações que é mais palavras e palavras desprovidas de exemplo, desprovida de prática. É claro que o obreiro é digno do seu salário. Jesus, o Senhor Jesus, que é o nosso modelo, ele deixou isso bem claro, nunca combateu aqui. E existe aí o obreiro de tempo integral, que ele se dedica exclusivamente para a obra e ele precisa realmente se manter. E a obra tem que mantê-lo, isso é bíblico. Só que existem os exageros, existe infelizmente o aproveitar-se da lã, e mais do que da lã, da gordura das ovelhas, e que Deus ele tenha misericórdia. Com Paulo não acontecia. Então, Paulo falava de mudança, mostrando sua vida com a sua convicção moral. Então é preciso analisar isso. E o comentário ainda diz que somente o falso cristão
é que busca poder e influência por meio de bajulação mentirosa, tentar agradar alguém. Aí o comentário diz: logo a conduta de retidão é uma virtude do crente regenerado. Então é preciso ter essa conduta de retidão. E principalmente nos nossos dias, né, irmãos? Que tem tanta carência de exemplo. O povo está procurando exemplo, está procurando um modelo pelo qual possa copiar e, infelizmente, até mesmo aqueles que deveriam ser exemplo, deveriam ser modelo, estão falhando nesse quesito. Mas prosseguindo aí a nossa lição, vamos avançar para o próximo ponto. Próximo ponto. Reputação ilibada. Considera-se portadora da reputação ilibada a pessoa de conhecida idoneidade moral. Atos 6:3. Veja como Paulo avalia sua reputação com esta frase: não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros. 1 Tessalonicenses 2:6a. Isso indica que o apóstolo não trabalhava no reino em busca de reconhecimento humano. Essa postura foi adotada por ele em todo lugar, demonstrando a coerência e a integridade de seu apostolado. Ele não procurava obter vantagens e nem honra em parte alguma. 1 Tessalonicenses 2, 5, 6. Aos Coríntios, escreveu que o crente deve gloriar-se no Senhor e não em si próprio. 1 Coríntios 1, 29 ao 31. A conclusão é clara. Os que aspiram fama e prestígio caem em tentação e maculam o Evangelho. Nosso viver deve glorificar a Deus, a Ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus para sempre. Efésios 3, 21. Então essa reputação ilibada é o que notamos na vida de Paulo. E é interessante que o comentário diz que uma pessoa que tem conduta ilibada, reputação ilibada, ela é reconhecida. Porque do mesmo jeito que alguém olha e reconhece alguém pelo seu mau exemplo, o bom exemplo também influencia muito bem de maneira positiva. E é interessante que nós notamos que a postura adotada por Paulo é essa. Ele demonstra coerência e integridade no seu apostolado. Paulo, ele não falava sem dar exemplo, sem mostrar na sua vida. É por isso que Paulo, ele tem aquela autoridade, né, para dizer lá em 2 Coríntios 11, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então você imagine aí, né, Paulo chamar a responsabilidade de alguém para imitá-lo, é porque de fato ele imitava Cristo. Aliás, irmãos, corrigindo 1 Coríntios 11 e 1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, disse Paulo. Então, ele se dava realmente, existia coerência e integridade em seu apostolado. Ele não procurava obter vantagens e nem honra por parte de alguém. Hoje, infelizmente, é uma busca exacerbada por honra. A palavra honra hoje tem sido mal interpretada e tem sido um troféu, né, buscado a todo custo por muitos líderes e por muitos pregadores. Aqueles que estão fazendo aí a obra de Deus sempre estão buscando honra e honra de homem. Mas que Deus nos ajude. Então isso aí, reputação ilibada, fala justamente disso, de ser coerente e ao mesmo tempo ser íntegro naquilo que você está fazendo para Deus, naquilo que você está sendo
para Deus, que haja coerência entre as suas palavras e as suas ações. Desse jeito, o nome do Senhor, com certeza, será glorificado. Mas prosseguindo aí, o terceiro ponto aí desse segundo tópico, estamos falando sobre convicção moral, e nós já vimos retidão nas ações, reputação ilibada, e agora vamos ver vida irrepreensível. Irrepreensível. Veja, o comentário diz, ó, o adjetivo, melhor dizendo, irrepreensível, denota uma conduta que não deve ser censurada. Efésios 5, 27. Nesse contexto, o apóstolo invoca a Deus e a igreja em Tessalônica como testemunha de sua postura santa, justa e irrepreensível. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Essas designações implicam obediência nas questões morais, atitude de retidão, exemplar, outra vez aqui, tá, o ser exemplo está sendo colocado, e conduta sem motivo algum de reprovação. 1 Coríntios 9, 16 ao 23, denotam o padrão de comportamento para com Deus, para com os homens e para consigo mesmo. 1 Coríntios 9, 27. Ciente da influência de sua vida, que sua vida exercia sobre os fiéis, o apóstolo diz: para vos dar em nós mesmos exemplo para nos imitardes. 2 Tessalonicenses 3, 9. Assim, o grau de comprometimento adotado pelo crente com os valores do reino é o reflexo do nível de sua comunhão com Deus. 1 Coríntios 10, 32. É interessante analisarmos aí esse ponto aí, o que está sendo colocado aqui. Eu quero que você observe que o comentário está falando de vida irrepreensível. E como nós bem observamos na vida de Paulo, Paulo se deu como exemplo. E se dar como exemplo, na verdade, é colocar a sua vida como uma vidraça e em julgamento. Todos vão observar e, com certeza, a primeira oportunidade que tiver, alguém vai tacar uma pedra lá nessa vidraça. E nós precisamos ser irrepreensíveis. Nós precisamos não dar ocasião para ser repreendidos. E isso está, na verdade, na nossa convicção moral. Nossa convicção moral. Precisamos dar exemplo para não ser repreendido. E Paulo, ele tinha, então, essa característica. Paulo, ele tinha uma postura santa, justa e irrepreensível. E essas designações implicam obediência nas questões morais, retidão, exemplar e conduta sem motivo algum de reprovação. Então, que se alguém quiser falar alguma coisa de nós, fale, mas sem darmos ocasião, sem nós darmos motivo para isso. Isso é ser irrepreensível. E é interessante que nós precisamos refletir a nossa comunhão com Deus através da nossa vida. O que o povo procura, na verdade, é alguém que seja exemplo e alguém que reflita o brilho da luz de Cristo. E é isso que nós precisamos fazer. 1 Coríntios 10 e 32, ele diz algo interessante. 1 Coríntios 10 e o versículo 32, na Bíblia NVI, diz assim: não se torne motivo de tropeço, nem para judeu, nem para grego, nem para a igreja de Deus. E quantas pessoas, irmãos, são pedra de tropeço no caminho dos outros, né? São pedra de tropeço. Sempre estão dando motivo para alguém estar falando, para alguém estar apontando, para alguém estar... Então, que nós possamos
não ser pedra de tropeço na vida de ninguém. É isso que o texto está dizendo aí, mas que possamos ser irrepreensíveis, que possamos ter uma vida justa, não dando ocasião para alguém nos repreender. Prosseguindo aí a nossa lição, nós já vamos estar caminhando para o final. Vamos para o nosso último tópico da nossa lição. Mas antes disso, a sinopse 2 diz assim: o crente regenerado possui uma conduta de retidão e uma vida irrepreensível. Conduta de retidão, vida irrepreensível. Então guarde isso aí. E aí o último tópico, o tópico 3 da nossa lição. Nós só temos 2 pontos, que é a convicção social, né? O tópico 3 fala da convicção social. O primeiro ponto é bem-estar comum e o segundo, dedicação altruísta. Vamos lá? Bem-estar comum. O bem-estar comum alcança o homem em suas necessidades físicas e espirituais. Não por acaso a Bíblia fornece instruções para o bem-estar espiritual e social dos seres humanos. Segundo Tessalonicenses 3, 16 e 17. O papel da igreja é o de proclamar o evangelho, Mateus 28, 19. Onde está escrito, né, que devemos ir e ensinar as nações. E aliviar o sofrimento, promovendo o bem-estar social entre os irmãos. Tiago 2, 15 ao 17. Esse texto de Tiago 2, 15 ao 17 é interessante porque fala que nós não devemos despedir, né, aquele que está com necessidade, o irmão que tem necessidade, apenas com uma oração, mas devemos também assisti-lo dentro da sua necessidade. Assisti-lo dentro da sua necessidade. Então o evangelho ele é completo. O evangelho ele é completo e nós precisamos, na verdade, viver o evangelho dentro daquilo que o evangelho oferece. Tiago 2, do 15 ao 17. Veja que esse texto eu vou colocar na tela para você me acompanhar. 2, do 15 ao 17. Eu já coloco na tela. E aí você já vai ter a oportunidade, então, de me acompanhar. Veja aí o que é que o texto diz. Se o irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se. Sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Veja que Tiago ele fala uma coisa interessante. O que adianta se alguém vem, ele fala das suas necessidades de roupa e de alimento, e você ministra a bênção, Deus te abençoe, Deus vai prover, Deus vai abrir a porta e dispensa essa pessoa, né, sem fazer algo em prol daquela necessidade, em prol daquela, em função de socorrer aquele necessitado que apareceu ali, que abriu o coração ou que você percebeu que está precisando. Então, essa fé de que Deus vai abrir, Deus vai prover, mas você não faz a sua parte na hora ali para socorrer, para ajudar, Tiago diz que é uma fé morta. É uma fé morta. Então, é interessante observar isso. É interessante observar isso. E prosseguindo aí o comentário, veja que o comentário ainda fala aqui que Abacuque registra que os problemas sociais na sua época resultavam do pecado, tais como inversão de valores, violência e injustiça. Abacuque 1, do 1 ao 4. Assim, o mal social tem origem no pecado. Veja, entre as funções
que um profeta tinha na antiguidade, ele também deveria profetizar, pregar e combater as injustiças sociais. Então o profeta ele também tinha esse, entre aspas aqui, esse cunho político. Ele era aquele que denunciava as injustiças e falava de um juízo de Deus sobre o rei que estava sendo injusto, do rei que estava sendo injusto no trato com os escravos, no trato com os impostos, com a população. Então o rei ele tinha, é, ele recebia essa reprovação de um profeta, de um profeta. E é interessante que aqui falando então de Abacuque, né? O texto de Abacuque é apresentado aqui, falando do pecado no sentido da injustiça social. Então Deus ele observa isso também, ele observa. E em se tratando de convicção do cristão, o cristão precisa ter a sua convicção espiritual, ter a sua convicção moral, mas ele não pode esquecer da sua convicção social. Social. O evangelho também deve atingir o homem quanto ser social. Social. Então, o Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 2, a partir dos versículos 40, nós observamos que a primeira comunidade dos salvos existia o quê? A partilha, né, do que tinha, a comunhão, o partir do pão. Então, nós observamos aí que o evangelho funcionava como uma ajuda ao necessitado, como tinha a parte espiritual, a manifestação do poder de Deus, a transformação das vidas, almas se rendendo a Jesus, mas tinha a parte social. Então, é uma parte que não pode se afastar do evangelho, é a parte social, visando o bem-estar comum. Comum. Então, é preciso se analisar isso. É preciso se ver isso. Então, fala do bem-estar comum. O evangelho precisa contemplar o bem-estar comum. Ciente disso, o apóstolo descreve, aí prosseguindo o comentário, diz assim, ciente disso, o apóstolo escreve, quiséramos comunicar-vos não somente o evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas. 1 Tessalonicenses 2,8. Esse sentimento é comparado ao cuidado de uma mãe que se preocupa e protege os filhos. 1 Tessalonicenses 2,7. Também é equiparado ao procedimento de um pai amoroso que se interessa pelos problemas dos filhos. 1 Tessalonicenses 2,11b. Era assim que Paulo encorajava, confortava e servia de exemplo à igreja. Veja, então Paulo encorajava, confortava e servia de exemplo à igreja. 1 Tessalonicenses 2,11a. Nessa direção, o dever cristão engloba a moral e o social. A dedicação exclusiva de uma parte em detrimento da outra não retrata o evangelho de Cristo. Então não adianta só cuidar da parte espiritual, da parte moral e esquecer do social. Esquecer do social. Porque o evangelho de Cristo, ele abrange todas as áreas, como Tiago, ele fala em Tiago 4 e 17. Tiago 4 e 17, esse texto diz bem assim, Tiago 4 e 17. Pensem nisso, pois quem sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado. Então é interessante você analisar isso aí. É interessante analisar isso aí. Tem gente que achando que pecado é só o beber, fumar, se prostituir, roubar, adulterar, matar, furtar, quando na verdade
existe o pecado sim por comissão, é aquilo que a gente comete. Mas quando vamos estudar a doutrina do pecado, a hamartiologia, nós analisamos e aprendemos que existe o pecado também por omissão. Existe o pecado da prática, mas existe o pecado por não praticar, por não fazer, por não fazer, por não fazer o que é certo, por não fazer o que é correto. Então está se omitindo. E veja que o Tiago ele disse que se alguém sabe fazer, e esse sabe aqui tem o sentido de tem condições de fazer, tem capacidade de fazer, mas não faz, comete pecado. Comete pecado. Então, que você possa pensar nisso. Pense também que o evangelho ele engloba o social, convicção social. E eu acho interessante porque tem muitas igrejas que falham muito nessa questão social, porque nós aprendemos que os dízimos e as ofertas, eles são para o sustento, né, sustento do sacerdote e, ao mesmo tempo, auxílio do órfão, da viúva, do necessitado. E, infelizmente, hoje, além dos dízimos e ofertas que entram nos tesouros da igreja, muitas igrejas não têm daí uma ação social. Quando é preciso fazer uma assistência, um socorro, aí tem que levantar uma segunda oferta. Aí tem que fazer uma campanha, aí tem que pedir para alguém, quando na verdade o caixa da igreja já é para atender esse tipo de necessidade. Então, infelizmente, acaba se desviando do verdadeiro propósito dos dízimos e das ofertas, que tem esse caráter, além do sustento do sacerdote, manutenção da obra de Deus, né, no sentido de água, energia, aluguel, os gastos, né, as despesas que a obra de Deus tem, mas também tem a parte do sustento do órfão, da viúva, do necessitado. A ação social da igreja deve estar incluído dentro dessa receita do que está entrando no caixa da igreja. Então, é de se pensar nisso aí. A ação social na igreja não tem tanto valor, né? Em algumas organizações, em algumas igrejas, não tem o valor que deveria ter. Tem igrejas que funcionam muito bem no sentido espiritual, no sentido moral, mas falham no sentido social e falham feio. Falham feio. Enquanto que nós vemos aí muitos movimentos, né, anticristãos, muitas das vezes, mas que têm um trabalho social interessante. Por exemplo, os espíritas e outros movimentos aí fazendo um trabalho social, dando um show em algumas igrejas evangélicas. Que Deus nos ajude. Caminhando aí para o nosso último ponto da nossa lição, o último ponto da lição, ela diz bem assim, ó. Dedicação altruísta. O apóstolo se dedicou com profundo altruísmo na propagação do evangelho, conforme Atos 20:24. Apesar do direito inerente ao seu apostolado, ele decidiu nada receber, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. 1 Tessalonicenses 2:6b. Assim sendo, para prover o necessário sustento, o apóstolo valeu-se do ofício de fabricante de tendas. Acerca disso, recordava aos irmãos de seu trabalho e fadiga, pois trabalhava noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. 1 Tessalonicenses 2:9. Para não se tornar um fardo para a igreja, ele se desgastou numa atividade laboral extenuante. Então veja, essa visão altruísta, que é a visão de pensar no outro, a visão de ver o outro, de sentir a necessidade do outro, é o que Paulo ele expressa nessa parte aqui.
Você observa que ele pregou o evangelho e ele podia, né, como ele mesmo disse, ele poderia, como o obreiro é digno do seu salário, viver da igreja. Mas ele decidiu, então, viver das suas atividades, de fabricar tendas. Fabricar tendas. Mas o interessante aqui, né, e o forte, a tônica forte desse comentário é que Paulo ele pensava em não ser pesado para a igreja. Ele pensava com altruísmo, pensava, ele sentia ah, o sentimento dele era o sentimento de não prejudicar alguém. Bom seria se os líderes de hoje, principalmente os pastores, pensassem como Paulo. Mas, infelizmente, muitos líderes, ao invés de tornar leve o fardo da igreja, têm tornado, ao contrário, pesado. Tem colocado fardo por cima de fardo, cobrança por cima de cobrança. E Paulo disse: eu não quis de maneira nenhuma ser-vos pesado, dar um fardo pesado para vocês carregarem. Então é interessante isso. Essa é a dedicação altruísta. Eu estou me dedicando, mas estou pensando em vocês. Eu estou me dedicando, mas estou sentindo por vocês. E não quero ser-vos pesados. Então é interessante isso aqui. É claro que ficou muito desgastante para Paulo ter que conciliar a sua vida de fabricante de tendas com a sua vida de pregador do evangelho, e ele não tinha os recursos que se tem hoje, né? Hoje um obreiro tem toda o recurso tecnológico, hoje existe transporte, hoje tem internet, hoje tem telefone. Paulo, tudo era feito a pé, tudo tinha aquele desgaste físico, além de ter também a outra parte, né, do serviço braçal construindo tendas. Mas é interessante que ele se sacrificou pela obra de Deus. Felizmente hoje tem muitos querendo sacrificar a obra de Deus em seu favor e benefício próprio. Então é isso que a gente observa aí. E a lição ela termina por aqui. Mas ainda tem, prosseguindo aí, isso. Aqui é importante ressaltar que a Bíblia não condena a provisão financeira para os obreiros, pois o próprio apóstolo escreveu: os que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Vivam do evangelho. 1 Coríntios 9,14. O que digo é que o obreiro é digno do seu salário. 1 Timóteo 5,18. Assim ele explica que não usou dessa justa prerrogativa porque conhecia a extrema pobreza da igreja de seu tempo, que suportou as restrições financeiras para não criar obstáculo ao evangelho. 1 Coríntios 9, 11 e 12. E que tudo fez para ganhar o maior número possível de almas. 1 Coríntios 9, 19. Nesse sentido, aprendemos que o amor sacrificial e o trabalho voluntário e desprendido são essenciais para o crescimento do reino de Deus e devem fazer parte de uma profunda convicção cristã como contraponto claro ao espírito da Babilônia, que é o oposto do altruísmo cristão. Interessante isso aqui, viu? Você percebe que Paulo, ele nessa decisão, ele pensava nos irmãos, principalmente os pobres, né, que viviam em necessidade, e ele preferiu suportar essa carga aí do que ser pesado para os irmãos, e tudo isso porque ele não queria que o evangelho sofresse dano. Danos que infelizmente nós vemos em nossos dias. A ambição, infelizmente algumas lideranças avarentas, tá? Gente que cobra muito dos fiéis, mas ele não se dá como exemplo quando se faz uma campanha, alguma coisa. Então,
É interessante que Paulo, ele vai na contramão de tudo isso. Ele vai na contramão de tudo isso. Ele mostra assim o seu altruísmo, o pensamento no outro. E é interessante que nesse sentido, aqui o comentário diz, aprendemos que o amor sacrificial e o trabalho voluntário e desprendido, tá? É claro que o trabalho voluntário aqui pode ser feito mesmo dentro da questão do obreiro que trabalha na obra e que é assalariado pela obra, que tem o seu, que recebe da obra para fazer a obra. Então, mesmo assim, ele é um voluntário da obra no sentido de que ele sempre precisa dar um pouco mais, dar um pouco mais. E principalmente o obreiro de tempo integral, porque ele precisa atender pessoas independente de período, se é feriado, se é final de semana, tá? Então ele sempre tem um serviço voluntário a fazer. Ele precisa estar 24 horas à disposição da obra. À disposição da obra. Então, e esse trabalho, que ele é voluntário e sacrificial, ele precisa ser desprendido de ambição, desprendido de avareza, desprendido de desejo de riqueza, e isso só é possível quando se conserva o altruísmo, o ver o outro, enxergar o outro, pensar no outro, esquecer um pouco de si mesmo, esquecer um pouco daquela história de farinha pouca, meu pirão primeiro. Meu pirão primeiro. Então, o altruísmo precisa fazer parte da vida do cristão, para podermos conservar a nossa convicção cristã. Então, a lição ela se encerra. Nós vamos para a nossa conclusão da nossa lição. A conclusão da lição. Antes da conclusão tem a sinopse. Sinopse 3. A convicção social presente na vida de Paulo era um exemplo para a igreja. Conclusão. Paulo foi submetido a uma série de provações durante o seu ministério. 1 Tessalonicenses 2:2. Não obstante, ele nos deixou exemplo de intensa convicção de nossa eleição em Cristo. 1 Coríntios 11:1. Destaca-se na sua convicção espiritual, resultante do poder do Espírito, 1 Tessalonicenses 2:4, sua convicção moral, como reflexo do temor a Deus, 1 Tessalonicenses 2:5, e sua convicção social, demonstrada pela abnegação em servir, 1 Tessalonicenses 2:9. Ratifica-se que, em nossos dias, carecemos dessa firme convicção em defesa dos interesses do reino de Deus. Então, feito aí a conclusão da nossa lição, nós encerramos aqui a nossa lição, chegamos ao fim, e próxima semana, se Deus nos permitir, nós vamos estar estudando a nossa lição 12, que é a lição do domingo 17 de setembro, que é o Dia Nacional da Escola Dominical. E essa lição ela tem como título Sendo a Igreja do Deus Vivo. Sendo a Igreja do Deus Vivo. Então que você não perca. A lição tem muita coisa boa, tá, para se aprender. E eu quero agradecer a você que esteve conosco até aqui. Que Deus te abençoe poderosamente. Que você possa manter a sua convicção, mesmo nesses dias de mudança, mesmo nesses dias de relativismo, nesses dias em que os valores absolutos estão sendo desconstruídos, mas que você decida, vá na contramão. Não se deixe levar pela correnteza do relativismo, pela correnteza do progressismo, pelo espírito de Babilônia,
vá na contramão, se mantenha firme. Uma coisa que Paulo disse é: eu sei em quem tenho crido. Se alguém não sabe, se alguém não tem convicção alguma, eu tenho a minha convicção. Que você possa ter a sua, que Deus te abençoe poderosamente. Fique com Deus. Se o Senhor nos permitir, nós estaremos de volta na próxima semana. Se você não é inscrito ainda aqui no canal, se inscreve aí, dá essa força, dá o seu joinha, o seu like, o seu ok, e ao mesmo tempo deixa um comentário falando a respeito da lição ou até mesmo nos dando uma sugestão daquilo que podemos fazer para melhorar. Fica com Deus, até a próxima semana no seu programa Por Dentro da EBD.